E chegou a hora da gente ver o que é destaque nos jornais de hoje. Vamos aqui comigo, ver se o telão está funcionando. Às vezes ele é um pouco polêmico. Olha só, vou destacar aqui primeiro a manchete do jornal O Globo. O governo fará leilões em nova fronteira do pré-sal. Blocos fora do atual limite territorial devem entrar em disputa até 2021. O que é isso? Eu separei para vocês aqui a matéria dentro do jornal que traz um mapa e que mostra exatamente o que o Brasil está pretendendo. Nessa faixa azul mais clara é a zona exclusiva econômica que o Brasil já pode explorar e já explora no pré-sal e já está tudo acordado, já tem aval da ONU. O Brasil quer avançar um pouquinho, olha, é aqui, nessa nova faixa azul escura, aquela bem próxima do pré-sal. Vocês estão vendo que esses pontinhos laranja são pré-sal, que fica próximo da costa do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Então, o que acontece? O Brasil pediu autorização para a ONU para ampliar esse espaço aqui, para isso poder fazer parte da plataforma continental e, a partir daí, explorar essa área, a expectativa que explore, obviamente, o pré-sal aí. Já tem outras duas áreas aqui no Nordeste e aqui no Sul que já há um entendimento da ONU que o Brasil pode ampliar a sua plataforma continental. Então, com isso, passaria de 300 quilômetros a partir aqui da costa para cerca de 600 quilômetros de plataforma continental e zona de exploração econômica. Então, é isso que diz a matéria do Globo, lembrando que as reservas de pré-sal do Brasil, hoje, essas que eu mostrei para vocês, que tem nessa parte próxima no litoral de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, já somam cerca de 16 bilhões de barris. Aqui mais para baixo, a tragédia, 3 semanas do casamento, a gente já falou sobre isso, as imagens da história que aconteceu ontem na Lagoa, em que uma pessoa foi morta, esfaqueada dentro do carro, na frente da mulher, da futura mulher. Uma outra pessoa foi acudir a que foi esfaqueada dentro do carro, que, aliás, saiu do carro para tentar escapar do agressor, mas morreu. E a pessoa que foi acudi-lo também acabou sendo morta e morrendo. Uma história muito triste ontem no Rio de Janeiro. Aqui, Ruth de Souza, atriz que morreu aos 98 anos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. A importância enorme dessa mulher. Foi a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ali na pontinha, Bolsonaro quer fim do fogo amigo no PSL. Fala um pouquinho essa matéria sobre uma reunião que o presidente Jair Bolsonaro terá com o presidente do PSL nacional, Luciano Bivar, justamente para discutir questões como regras de compliance, na esteira daquela polêmica sobre o caso das candidaturas laranjas que a polícia está investigando relacionada a mulheres. PF candidatas mulheres. PF investiga a morte de cacique no Amapá. A gente acabou de falar sobre isso. A PF já chegou ao Amapá. Essa região onde ocorreu a morte, uma região muito difícil de chegar. Eu estava lendo a respeito, você precisa ir primeiro, obviamente, chegar a Macapá, depois pegar um outro avião, depois pegar uma parte terrestre, uma parte com barco e andar ainda na mata para chegar no lugar, na aldeia onde foi morto esse cacique, Emira Wayampi. E a polícia está fazendo investigação. A FUNAI já se manifestou também a respeito, disse que o clima está bastante tenso por lá. E aqui a prisão, está em todos os jornais, dos 4 suspeitos do roubo de 719 quilos de ouro. A gente falou no comecinho do jornal sobre isso, as investigações continuam e entre os suspeitos, é inacreditável, está o funcionário do aeroporto, justamente aquele que disse que havia sido sequestrado e que a família estava sequestrada também, e aí por isso ele teria dado informações para os assaltantes, para os criminosos que levaram a carga toda do ouro. Ainda não se sabe para onde essa carga ia, de quem que essa carga é, na verdade. Falando em carga tributária recorde alcança 35,7% do PIB. Esse é um levantamento que o Estadão conseguiu com o economista José Roberto Afonso, com os economistas e Kleber de Castro. José Roberto Afonso acompanha muito essa questão tributária, é um dos maiores especialistas no Brasil no assunto. E ele disse que a carga tributária em 2018 chegou a 35% do PIB, ultrapassando até então
a maior carga que havia sido em 2008. E o que é interessante dessa discussão é que diz que em época de recessão, quando a economia não está crescendo, a carga tributária tende a não ser expansionista, a não se expandir. E o que está acontecendo é que é justamente o contrário. A gente está vivendo um período de crescimento muito baixo, 2017, 2018, 1% do PIB, mas ainda assim uma expansão da carga tributária. Então, tem uma discussão que o Estadão coloca, a manchete está bastante interessante. Aqui a gente vai falar, daqui a pouquinho eu converso, com o Otávio Guedes sobre, pulou lá para cima, mas a gente vai falar com o Otávio Guedes sobre a repercussão no Congresso do caso dos hackers, que já tem gente querendo convocar os hackers para ser ouvidos em CPI. PF, aqui a morte do cacique, a gente já falou. Aqui uma matéria especial feita pelo repórter Leonêncio Nossa sobre essa senhora de 96 anos, Dulce dos Santos, que ela chegou a ser raptada por integrantes do bando de Lampião, lá em Alagoas, há muitos anos, no começo do século passado, e ela conta um pouco sobre isso nessa entrevista que ela concedeu para o repórter. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui, acho que é isso, vamos passar para a Folha de São Paulo agora. A Folha traz em manchete uma matéria exclusiva. Moro julgava fraca a delação de Palocci, indica a mensagem. Então, o juiz divulgou o depoimento a 6 dias da eleição e ele não comenta o diálogo, faz parte daquele conjunto de reportagens que a Folha está fazendo com base nas informações que foram obtidas pelo Intercept. Lembrando só que o Palocci negociou a sua delação com o Ministério Público, depois acabou fechando com a Polícia Federal. Ali, entrevista de segunda do James Heckman, Nobel de Economia nos anos 2000, a entrevista está muito bacana, ele se especializou em questões relacionadas à desigualdade social e ele fala aqui que uma das maneiras de você diminuir a desigualdade é conseguir fazer com que as crianças de 0 a 5 anos tenham incentivos, porque as crianças que são filhas de pessoas mais ricas recebem muitos incentivos nesse período e aí já dá uma diferença em relação àquelas que não têm pais que têm a mesma condição socioeconômica. Então, ele fala da importância de você fazer esse tipo de incentivo para as crianças nessa faixa etária. Aqui, vamos mais devagar, tem uma foto da Folha de uma reportagem especial que o jornal traz, feita na Bahia. O jornal foi em campo mostrar que existe fome, sim, na esteira daquela declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro de que não há fome no Brasil. Depois ele falou que, não, na verdade, as pessoas não passavam fome, comiam mal. Enfim, toda essa discussão que veio na semana passada, a Folha foi a campo e aqui traz uma senhora, uma pessoa, uma mulher que diz que passa fome sim e conta a história dela e de outros personagens. Queria falar rapidamente aqui para vocês da MP da Liberdade Econômica, que está tramitando lá no Congresso, já passou pela comissão especial e está prevista nela, entre outras várias questões, porque ela chegou do Executivo com uma cara, na comissão especial começou a tramitar e a cara mudou. E aí, o que entrou ali na comissão especial que os senadores e os deputados colocaram? A dispensa de trabalhadores de bater ponto, deixa de ser obrigatório isso. Então, o trabalhador pode fazer um acordo com o próprio empregador e aí decide se bate ponto ou não bate em relação à carga horária, como que vai ser a carga horária, toda naquela discussão sobre o trabalho intermitente também que veio logo com a criação com a reforma, da reforma trabalhista que teve em 2017. Por fim, vamos agora para o valor. BNDES deve vender 35 bi em ativos até o fim do ano. Quem está acompanhando a gente desde o começo do jornal, a gente conversava agora com a Cássia Godoy da CBN, da Rádio CBN, e ela falava sobre a venda dos ativos da Petrobras. E aqui, venda dos ativos desinvestimento do BNDES Par, que é o braço de investimentos do BNDES. Faz parte da orientação que a equipe econômica quer dar, quer que os bancos e a própria Petrobras vão abrindo mão de ativos. Então, no caso do BNDES, são 35 bi e há um monte de ativos. Tem desde JBS, tem participações em empresas como
Copel, por exemplo, que é a empresa do Paraná, tem a SEDAI do Rio de Janeiro e tem, é claro, a Petrobras, uma participação enorme na Petrobras. Olha aqui, as ações detidas por BNDES e BNDES Par somam 50 bilhões, né, detidas na Petrobras. E na opinião de banqueiros, para se desfazer desse montante, o banco terá que dividir a operação em 2 ou 3 tranches, né, em 2 ou 3 maneiras, né, momentos de fazer a venda ao longo de 24 meses. É isso que traz. O valor, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu queria mostrar para vocês lá no pé do jornal, que é uma discussão que está tendo no governo e o Valor traz para a gente sobre a Black Friday verde e amarela. É uma ideia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que é pegar a semana de comemoração da independência, do dia 6 ao dia 15 de setembro, lembrando que tem o feriado, que é no dia 7 de setembro, e fazer a Black Friday verde e amarela, ali exaltando o Brasil, e aí uma queima de produtos com IPI, por exemplo, impostos mais baixos que ajudam a cair o preço. Então, vai ter uma negociação para se diminuir o IPI, e aí estão falando também no ICMS, só que tem que lembrar que o ICMS não é federal, é estadual, aí tem que combinar com os russos, tem que combinar com os governadores. Foram essas as manchetes de hoje. A gente volta aqui para o nosso telão.